Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui, depois do jogo. Depois do jogo, São Paulo 1, Atlético Paranaense 2. Ah, iguais! Quebrando um tabu de muitos anos. Fazia quase 40 anos que o Furacão, o chamado Furacão lá do Paraná, não vencia o São Paulo dentro do Morumbi. Nunca tinha vencido, né? Era uma tarefa impossível para o time vermelho e preto. Né? Prevalecia o São Paulo ao longo de quase metade da sua história, vencendo o Atlético Paranaense dentro do templo sagrado do Morumbi. Mas perdeu neste sábado. Perdeu de uma maneira absurda. Né? Perdeu de uma maneira absurda. E eu não vou perder muito tempo hoje, não, com essa derrota aqui. Porque foi uma derrota decepcionante. Foi um negócio impressionante. São Paulo saiu com Denis, Bruno, Lugano, Maicon e Matheus Reis, a velha defesa ali, bem postada. Né? João Schmidt, Thiago Mendes, Kelvin, Ítalo e Centurion com Allan Kardec na frente. O velho 4-5-1 do Paton, sempre o mesmo esquema. Né? E o São Paulo fez uma partida excepcional no primeiro tempo. Foi uma partida quase que incensurável do São Paulo no primeiro tempo. O que faltou para o São Paulo? Faltou para o São Paulo fazer mais de um gol. Porque se o São Paulo fizesse mais de um gol, o São Paulo teria matado o jogo no primeiro tempo. O São Paulo esteve impecável no primeiro tempo. O São Paulo entrou com duas linhas muito bem postadas, na frente do Denis, a primeira linha com Bruno, Lugano, Maicon e Matheus Reis, e a segunda linha com João Schmidt e Thiago Mendes postados à frente da defesa, o Kelvin marcando pelo lado direito e saindo para jogar, o Centurion marcando pelo lado esquerdo e tentando sair para jogar também, e o Ítalo flutuando ali no lugar que é do Ganso. Não é a do Ítalo, eu já disse que não é a dele, mas ele está jogando ali. O Paton cisma que o jogador que marca menos deve jogar ali flutuando. Eu só posso entender isso, assim, essa história do Paton de colocar atacante jogando ali no lugar onde joga o Ganso. E se o jogador que vai jogar é jogador que não gosta muito de marcar, então ele põe ali, naquela posição. Porque o negócio de El Paton Balsa, ele é um construtor de muralhas. Ele gosta mesmo de ver o São Paulo marcando. Então o jogador que não marca muito fica ali flutuando. E foi o que ele fez, é o que ele está fazendo com o Ítalo. É o que ele fez com o Rogério, tentou fazer com o Rogério. O Zé Bonitinho. Mas o Zé Bonitinho não gostou, não. Eu vim falando aqui há muito e muito tempo que o Zé Bonitinho tinha que jogar aberto pelo lado esquerdo. Zé Bonitinho é ponta esquerda. Zé Bonitinho não pode jogar nem pelo lado direito, nem pelo miolo da área e nem muito menos armando o jogo. Não é o estilo dele. E o Zé Bonitinho ficou bravo. Né? Eu falei, tá lá no meu blog em www.doutorsaopaulo.com.br, sem o tio, www.doutorsaopaulo.com.br. Eu já havia falado lá há muito tempo que o Zé Bonitinho e o Paton Balsa não se davam muito bem, não. Exatamente por causa disso. Porque o Zé Bonitinho queria jogar na dele, na ponta esquerda. Mas o Paton não põe o homem para jogar na ponta esquerda. E ele nem no banco ficou ontem. Então o São Paulo começou já com esse problema, sem o Zé Bonitinho. O Zé Bonitinho é um grande puxador de contra-ataques. Ele é muito rápido, ele joga pelo flanco, ele vai para cima do zagueiro. E ele é talismã, ele faz gol também. Mas neste sábado, nessa rodada, nem no banco o Zé Bonitinho ficou. Parece que o Sport Clube do Recife está pretendendo contratar o Zé Bonitinho. E o Zé Bonitinho está propenso aí. Porque ou ele joga na dele, ou ele é testado na dele, ou ele não quer mais jogar. A situação é essa, a verdade é essa. Então, o São Paulo entrou nesse esquema, mas fez um primeiro tempo brilhante. Eu não posso me queixar do São Paulo, não. Nenhum devoto pode se queixar. O São Paulo fez um primeiro tempo muito bom. Duas linhas compactas na defesa e no meio campo e indo à frente, marcando pressão o time do Atlético Paranaense. O São Paulo dominou o jogo inteiro. O Atlético veio para se defender no primeiro tempo. Então eu estava assistindo ao jogo, no meu telão, ao lado de muitos devotos, e eu disse, o São Paulo vai fazer 1 ou 2 gols nesse primeiro tempo, vai decidir o jogo. Mas, afinal, a sorte não estava do nosso lado. Né? Os deuses não quiseram. O São Paulo atacou, mas não achou o gol. Foi achar o gol aos 40 minutos. Com o Maicon. Maicon não, Dr. Maicon.
Doutor Maicon, Sua Excelência, o Doutor Maicon. O homem está jogando uma barbaridade, né? Cada vez mais aumenta a pressão sobre a diretoria do São Paulo. O São Paulo tem que contratar o Maicon. Parece que o São Paulo já ofereceu lá 5 milhões de euros, mas o Porto não quis. O Porto quer 8 milhões de euros. É dinheiro para burro. 32 milhões, cerca de 32 milhões de reais. Quer dizer, é muito dinheiro. O São Paulo não tem esse dinheiro. O São Paulo vai ter que arrumar moeda de troca para trazer o Maicon, mas que tem que trazer, tem. O homem deu chapéu, o homem bateu falta lá, Rogério Ceni, que a bola bateu no travessão. O homem tá impossível, né? Jogando com uma classe extraordinária, bom por cima, bom por baixo, perfeito. E fazendo uma excelente dupla de miolo de zaga com o Lugano, com o Diego Lugano, que tá melhorando. O Diego Lugano tá crescendo também, tá jogando bem o Lugano. Os dois laterais vinham bem, tanto o Bruno quanto o Matheus Reis no primeiro tempo. Uma partida outra vez extraordinária de João Schmidt. Marquem esse nome, João Schmidt. É uma mina de ouro, João Schmidt, uma mina de ouro. Você vai para a seleção brasileira e o São Paulo vai vender esse menino futuramente para a Europa e vai construir a cobertura do Morumbi com a venda desse menino. Esse menino é um craque, é um dos maiores volantes que eu vi nos últimos 10 anos. O menino é uma promessa, sabe jogar, tem calma, não erra os passes, lança, marca bem. O menino é muito bom. E fez, nesse sábado, uma excelente partida ao lado de Thiago Mendes, que também estava bem. E Kelvin, pontificando outra vez pelo lado direito. O Kelvin estava jogando muito. Indo para cima do zagueiro, marcando, fazendo essa parte tática que o Paton tanto gosta, mas infernizando a defesa do Atlético Paranaense. Então São Paulo mereceu fazer 1 ou 2 no primeiro tempo, mas só fez 1. E só achou aos 40 minutos do primeiro tempo, naquela cabeçada, não é, do Maicon no cruzamento do próprio Kelvin. Bateu o escanteio exatamente na cabeça, na medida. O Maicon, Sua Excelência, Dr. Maicon, subiu e, avec la tête, cumprimentou o goleiro do Atlético Paranaense fazendo 1-0. Então eu disse, bom, agora o Atlético vai se abrir, porque veio todo atrás, e o São Paulo terá a oportunidade, jogando o que está jogando, de fazer 2 ou 3. Mas lê do engano. São Paulo voltou no segundo tempo. Nos primeiros 15 minutos o São Paulo ainda repetiu aquele bom futebol. O jogo ficou toma lá da cá, porque o Atlético, conforme eu previra, partiu para cima do São Paulo. E o São Paulo, outra vez, não achou o caminho do gol. Né? Eu estava dizendo, eu disse a semana passada, no São Paulo atualmente nós dependemos de gol de cabeça de Maicon, de Lugano, nós dependemos do Ganso, o Ganso não tá lá na seleção, que falta faz o Ganso, tá lá na seleção, né? Porque atacante do São Paulo não faz gol, né? O Allan Kardec, meu Deus, o homem, ontem ele não saiu do sarcófago, nesse sábado, ele não saiu do sarcófago. Eu costumo dizer que o Allan Kardec sai do sarcófago para jogar no São Paulo. Dessa vez ele não saiu do sarcófago, ele ficou no sarcófago. São Paulo jogou com 2 a menos. Allan Kardec estava horrível. E o próprio Centurion também, outra vez, né? O Centurion outra vez. Então não dá para entender porque que joga o Centurion e não joga o Zé Bonitinho. Não joga o Rogério. O Rogério não joga porque não marca. E o Paton faz questão de que o ponto esquerdo, o homem que joga ali pelo lado esquerdo, volte para marcar e não é do Rogério. Então é por isso que joga o Centurion. Né? Mas o Centurion não jogou nada. Do São Paulo jogou com 9, mas jogou muito melhor do que o Atlético Paranaense, mesmo com 9. E para completar, além do São Paulo não conseguir achar o São Paulo continuou melhor do que o Atlético Paranaense, repito, no segundo tempo, o Paton resolveu tirar o Kelvin. Tirou o Kelvin aos 27 minutos e acabou com o São Paulo. O Atlético empatou antes, né? Uma jogada absolutamente lotérica. Uma bola da linha de fundo foi cruzada, achou o homem livre lá do lado esquerdo, ninguém sabe de onde entrou aquele homem, alguém não acompanhou, o homem entrou e empatou o jogo. Mas mesmo assim, eu falei, não, mas o São Paulo vai virar, o São Paulo vai fazer outro gol. 1 ou 2, o São Paulo vai ter que achar o gol. E as bolas batiam na trave, não entravam, o São Paulo estava dando azar. Mas a hora que saiu o Kelvin, porque o tal do Otávio empatou aos 20 minutos do segundo tempo, né? Pro Atlético. E o jogo estava toma lá da cá, e o São Paulo estando bola na trave e a bola não entrava. Mas aos 27, o Paton tirou o Kelvin. Não dá para entender por que o Kelvin saiu. Eu falei lá nas redes sociais que a grande razão da derrota do São Paulo teria sido a saída do Kelvin. Eu continuo achando isso. A saída do Kelvin foi determinante para a derrota do São Paulo. Porque todos os ataques dos São Paulinos eram pelo lado direito, eram pelo lado do Kelvin. O Kelvin estava infernizando a defesa do Atlético Paranaense. Mas saiu aos 27.
E muita gente lá nas redes sociais disse o seguinte: ah, mas doutor São Paulo, o Kelvin pediu para sair. Eu não sei, há muita controvérsia em relação a isso. Eu não vi o Kelvin dizer que pediu para sair, não. E nem depois do jogo eu vi qualquer entrevista no sentido de que o Kelvin tenha saído porque tenha sentido contusão. Se saiu porque sentiu contusão, de qualquer maneira foi determinante a saída do Kelvin para a derrota do São Paulo. Porque o São Paulo aí mudou. O São Paulo, a partir dos 27 minutos, com a entrada do Luiz Araújo, não que o Luiz Araújo tenha entrado mal. Não entrou mal, não, até que entrou bem. Mas o Kelvin estava dando um trabalho terrível para a defesa do Atlético. E o Luiz Araújo é um menino, está começando lá. Então o São Paulo morreu. O São Paulo morreu, o Atlético equilibrou o jogo. Eu falei, ficou toma lá da cá, mas toma mais cá do que lá. Porque o Atlético foi para cima do São Paulo. E o São Paulo não tinha poder de fogo com a saída do Kelvin. Porque o Centurion continuou do mesmo jeito, jogando muito mal. E o Centurion é intocável, continuou no jogo, continuou até o fim. E o Ítalo também não estava numa boa jornada. O Ítalo perdeu um gol no primeiro tempo, na única coisa que o Kardec fez do jogo, que deu um passe para ele ficou livre na cara do gol, chutou a bola para fora. O Ítalo não estava bem no jogo, embora também tenha acertado um chute de longa distância na trave do goleiro do Atlético Paranaense. E entrou o Lucas Fernandes no lugar do Ítalo. Lucas Fernandes não repetiu as suas últimas atuações. Lucas Fernandes vinha jogando muito bem quando entrava, dessa vez não jogou tudo aquilo. Eu não sei se é aquele problema do ombro dele, ele tem um problema sério no ombro. O ombro sai do lugar, então o menino está meio descompassado. Mas não foi grande coisa. E o Allan Kardec abaixo da crítica. O gol que o Allan Kardec perdeu é um negócio impressionante, antológico, para o Museu dos Gols Perdidos. Eu nunca vi um negócio daquele. O Ítalo chutou, a bola bateu na trave, correu por toda a linha, bateu na outra trave e voltou nos pés do Allan Kardec. Depois da marca do pênalti, goleiro caído, o Allan Kardec conseguiu furar e bater, foi espanar o taco e mandar a bola lá para o outro lado. Foi um negócio impressionante, além de não ter jogado absolutamente nada. Então, foi isso que aconteceu. Quando chegou aos 40 minutos do segundo tempo, água mole em pedra dura, né? Como o São Paulo não fazia, porque os deuses da bola não estavam do nosso lado, o que aconteceu? Quem não faz, toma. O Atlético foi lá e fez o gol. Né? Aos 42 minutos do segundo tempo. Foi um castigo? Foi um castigo. O São Paulo foi melhor? Foi melhor, principalmente no primeiro tempo, com atuações soberbas de Maicon, Lugano, João Schmidt e Kelvin. O São Paulo foi espetacular no primeiro tempo, enquadrou o Atlético Paranaense, mas não fez os gols, só fez um. E no segundo tempo, o São Paulo não conseguiu achar o gol. Né? O Atlético achou o gol dele, né? aos 20 e depois aos 42. Depois do São Paulo perder uma porção de gols, o Atlético fez outro e ganhou por 2-1. Isso é o futebol. Né? Então foi castigo? Foi castigo. Mas mereceu o Atlético ganhar? Mereceu, quem faz mais gol ganha. Né? Então, pelo que não jogou o Allan Kardec, pela saída do Kelvin, pelo que não jogou o Centurion, o São Paulo acabou perdendo. Mas principalmente, a razão determinante, eu repito, foi a saída de Kelvin aos 27 minutos do segundo tempo. Depois da saída de Kelvin, quer seja por contusão, quer seja por opção tática de El Paton, o São Paulo acabou, parou, né? Não jogou mais nada. O negócio é o seguinte, o São Paulo tinha 4 jogos, 3 deles no Morumbi. Era esse contra o Atlético e ainda tem o Sport e o Vitória no Morumbi. Então, esses 3 jogos, era para o São Paulo fazer 9 pontos. E intercalado no meio desses jogos, tem o Flamengo. Mas o Flamengo é em campo neutro. O Maracanã está lá, não pode jogar lá. Volta Redonda é um lugar que ninguém quer jogar. Um clássico desse em Volta Redonda seria brincadeira. Então o São Paulo tem intercalado o Flamengo, que deve jogar lá em Brasília, campo neutro. Então o São Paulo podia perfeitamente fazer 12 pontos. É um momento ótimo na tabela para o São Paulo. Infelizmente, o São Paulo começou essa sequência mal, sendo derrotado dentro do próprio Morumbi. Então, o São Paulo se afasta dos primeiros colocados, não aproveita a fase que é propícia da tabela e é derrotado. Uma pena. E era isso que eu tinha a dizer depois do jogo, São Paulo 1, Atlético Paranaense 2. Infelizmente, perdemos, mas a vida segue. Vamos esperar que agora contra o Vitória, né, também no Morumbi na próxima quarta-feira, o São Paulo se recupere e ache o caminho dos gols.
Sejam felizes, tenham um final de semana de parar o trânsito em Mairiporã e paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.